Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos continuar falando sobre milagres e eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler aqui do versículo 19 ao 36, que diz assim: Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, ele lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere. E logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suscitar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram quadrilheiros a dizer: Soltai aqueles homens. E o carcereiro transmitiu a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, sai e ide em paz. Meu irmão e minha irmã, Deus sabe, depois de testemunhar o seu primeiro milagre, será muito mais fácil você crer na realização do segundo. E isso aponta para a segunda missão de um milagre: produzir fé. E uma vez que você mesmo começa a viver em meio a milagres, não irá mais querer retroceder. E quando Deus passar a usá-lo para operar milagres, você desejará compartilhar o amor e o poder dele com todos à sua volta. Você descobrirá que os milagres produziram fé em sua vida. Assim, também desejará divulgar o que Deus fez. O Senhor, muitas vezes, realizará um milagre com o objetivo de divulgar o seu plano para a expansão do seu reino aqui na terra. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus não tinha a intenção de que a humanidade se extinguisse no dilúvio. Queria, porém, dar um novo começo ao homem ao resgatar Noé e a sua família. Também não fazia parte do plano de Deus que Israel permanecesse cativo no Egito, e por essa razão ele o libertou de forma miraculosa, para que os israelitas usufruíssem uma herança de liberdade em Canaã. Não estava nos planos de Deus permitir que a rainha Jezabel conduzisse Israel para a total escravidão da adoração a falsos deuses, como Baal. Por isso, Deus capacitou Elias de forma miraculosa para que este invocasse fogo do céu que consumisse o holocausto. No Novo Testamento, vemos de maneira clara
que todo milagre que Deus opera para fomentar os seus planos envolve também o futuro das almas na eternidade. Por exemplo, quando Pedro foi liberto da prisão, é óbvio que fazia parte do plano de Deus protegê-lo. No entanto, Deus também estava assegurando o trabalho no campo missionário de um dos mais eficientes evangelistas. Alguém que ganharia milhares de pessoas para Cristo e cujos escritos continuariam encorajando cristãos até os nossos dias. Veja a história de Saulo na estrada para Damasco. Foi preciso um milagre para fazê-lo mudar de atitude. Em Atos 9, lemos acerca de Saulo, que durante essa jornada levava documentos oficiais que o autorizavam a perseguir e a prender cristãos. De repente, caiu e ficou sem enxergar. Mas Deus preparou um discípulo para procurar por Saulo e orar por ele. A partir da intervenção miraculosa de Deus na vida de Saulo, surgiu um poderoso evangelista, o apóstolo Paulo. O milagre teve o objetivo de salvar a alma de Saulo e outras incontáveis almas alcançadas nas viagens missionárias dele. Em Atos 28, Paulo experimentou outro milagre. Depois de naufragar na ilha de Malta, enquanto ajudava a acender uma fogueira, uma cobra venenosa o picou. Ele deveria ter morrido logo, mas em vez disso, sacudiu a serpente no fogo e continuou cuidando das suas atividades. Devido a esse milagre, Paulo foi tido com tal consideração que pôde se movimentar livremente pela ilha, divulgando o evangelho, apesar de naquele momento ser um prisioneiro do Império Romano. Deus usou aquele milagre a fim de abrir uma porta para que a sua mensagem alcançasse a população da ilha de Malta. Irmãos e irmãs, Deus está interessado em operar milagres de cura, de libertação espiritual e de prosperidade financeira. No entanto, está empenhado, acima de tudo, em levar os seus filhos a desenvolverem um relacionamento adequado com Ele. Nós sabemos que a Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo. Sendo assim, Jesus precisa pedir a mão da sua noiva. Há mais de 2000 anos, Jesus fez o seu pedido na mais dramática demonstração de amor que o mundo já viu. Ele suportou terrível tortura, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, tudo em favor daqueles a quem ama. O sacrifício de Cristo na cruz garantiu o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos salvos da destruição e tivéssemos a vida eterna junto a Ele. Algo que ninguém mais seria capaz de realizar e somente alguém que nos tivesse um amor tremendo poderia cogitar em fazer. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus foram os maiores de todos os milagres, o mais espetacular pedido de casamento e a suprema demonstração do verdadeiro amor. Isto é o supremo milagre que Cristo realizou, a fim de nos propor o seu amor. E ainda hoje, Ele continua a usar milagres como uma forma de pedir a mão de sua amada noiva. Aconteceu o mesmo quando Jesus andou na terra. Ele sabia que as pessoas seriam obstinadas quando se tratasse de receber o seu amor. As suas palavras caíram no solo tantas vezes sem produzir frutos devido à incredulidade. Mas então vieram os milagres. Esses fizeram com que os corações mais endurecidos se derretessem e se voltassem para Jesus. E a Bíblia nos fala lá em João 10 o seguinte: mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Em Atos 16, nós vimos aqui no início, Paulo e Silas foram lançados na prisão em Filipos, por terem expulsado um demônio de uma mulher. À meia-noite, eles se encontravam em uma cela cantando louvores a Deus. Os demais prisioneiros os ouviam, sendo muito provável que o carcereiro também. No entanto, este permaneceu imóvel, pois não podia mostrar-se interessado. Mas Jesus o amava e queria pedi-lo em casamento. Enquanto Paulo e Silas ainda estavam louvando ao Senhor, Deus enviou um violento terremoto que abalou a estrutura da prisão. Todas as portas da cela se abriram e todas as correntes se soltaram. O carcereiro, convencido de que todos os prisioneiros tinham escapado e que seria considerado o responsável pela fuga, desembainhou a espada com a intenção de se matar. A seu ver, um suicídio seria melhor do que enfrentar o tribunal, que certamente o puniria por deixar todos os prisioneiros fugirem. Paulo, porém, gritou: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." O carcereiro correu para a cela e caiu, tremendo aos pés de Paulo, exclamando: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" O tempo inteiro, Jesus estava de joelhos fazendo seu pedido de casamento ao carcereiro, dizendo: "Eu amo você. Eu abalei o mundo inteiro a fim de chamar a sua atenção e pedir que você confie a sua vida a mim." Deus pede a mão de sua noiva todos os dias em casamento. E o motivo é este: Ele nos ama e deseja que passemos a eternidade ao seu lado. Temos também uma outra situação, a história de Jonas, que é um registro do desejo de Deus de avisar os perdidos, a fim de que retornem de seus caminhos perversos e assim evitem o juízo. Deus não está brincando sobre o fato de Nínive ser uma cidade perversa. E Jonas sabia disso. O povo que lá habitava não era judeu. E havia uma boa possibilidade dos judeus estarem sendo perseguidos. Logo, Jonas não estava com medo de que ninguém desse atenção à sua mensagem de arrependimento, mas sim que os ninivitas o matassem por pregá-la. No entanto, Deus amava o povo de Nínive e queria muito salvá-lo de sua perversidade. Por isso, enviou uma tempestade para transformar o navio em que Jonas se encontrava. Os marinheiros, suspeitando que ele era a causa dos seus problemas, atiraram-no ao mar. Então, o Senhor enviou um imenso peixe para engolir Jonas. Depois de 3 dias no ventre daquele peixe, o profeta foi cuspido em terra seca, apenas para recomeçar a sua viagem até Nínive mais uma vez. Por intermédio de seu profeta, o Senhor concedeu a Nínive 40 dias para se voltar para ele, ou então seria destruída. Graças a Deus, o povo escolheu arrepender-se e retornar para o Criador a fim de receber o perdão. A história de Jonas é a de um milagre com missão: salvar o povo de Nínive do juízo. Irmãos e irmãs, Deus é aquele que sabe todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro. O Criador conhece todos os nossos pensamentos e as nossas intenções, além de conhecer a palavra em nossa boca, antes mesmo de a pronunciarmos. Deus tem a resposta para cada pergunta e a chave de todos os mistérios. Deus é também o doador de tudo que é bom e de todo dom perfeito. Aquele que ama abençoar os seus filhos. Tudo que possuímos e tudo que realizamos se deve a Deus. Até mesmo o milagre da sua bênção sobre a nossa vida tem uma missão e um propósito. É tudo para a sua glória
e expansão do reino. E a sua presença contínua é a nossa garantia de que é Ele quem está no controle. Compreender que Deus está no controle da nossa vida traz uma grande sensação de paz e de segurança ao nosso coração e também à nossa mente, em especial quando nos encontramos em meio a situações que não conseguimos entender. E eu te digo hoje, olhe para o Altíssimo, pois Ele está realizando um milagre em sua vida, com o objetivo de provar a você, mais uma vez, que Ele é o Senhor de tudo e tem total controle sobre todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muitas vezes nós não obedecemos fielmente, Pai, as suas instruções, mas nós estamos aqui, Pai, nesta manhã para agradecer por tudo, Pai, porque nós vemos o exemplo de Jonas, que inicialmente desobedeceu ao Senhor, mas depois de tudo que lhe aconteceu, ele resolveu atender aquilo que o Senhor havia instruído a ele. E ele finalmente se dirigiu a Nínive, onde ele pôde pregar a mensagem da salvação. E nós estamos aqui também trazendo a você a mensagem da salvação, a mensagem de que sem Deus nada podemos fazer, porque só Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Só Ele tem o controle de todas as coisas, tem o controle do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E nesse dia de hoje, eu entrego a minha vida, entrego a vida de todos aqueles que nos acompanham, crendo e confiando que o Senhor vai mudar e transformar a nossa vida e a nossa história, porque para Ele não há nada demasiadamente difícil. E nesse dia de hoje, nós rendemos graças ao Senhor que, neste momento, está vendo a nossa angústia, a nossa aflição, está vendo o nosso problema. Mas nós cremos e confiamos que Ele vai mudar a nossa história. E por isso eu louvo e eu agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a nos acompanhar no canal do YouTube e na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. E também convido você a, se quiser falar conosco, mandar mensagem, nos ligar no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. E você que é do Vale do Paraíba, o telefone é 0 operadora 12 99102 1974. Que a paz de nosso 99102 3353. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.